cumprimento da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Na breve saudação de hoje, trazer um texto que é muito simples, mas é extremamente importante, que a gente precisa estar sempre atento no nosso coração. Amém? Gostaria de convidar os irmãos e irmãs que abrissem Salmos, capítulo 25, versículos 12 a 14. Salmos 25, versículos de 12 a 14. Amém? Salmos 25, versículos 12 a 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Amém? Os irmãos e irmãs podem se sentar. Irmãos, aqui nessa passagem em Salmos, a Bíblia nos fala, nos ensina que temer ao Senhor inclui alguns aspectos da nossa vida que em relação ao relacionamento do crente com Deus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala o relacionamento do crente com Deus, porque a gente precisa saber, está bem claro no nosso coração, qual é o posicionamento que nós como crentes, qual crente a Deus nós seremos. Porque todos nós que aqui estamos na igreja sabemos que ser crente não é só acreditar em Deus. Nós já falamos várias vezes aqui na Bíblia, ou na igreja, perdão, que ser crente, até o diabo acredita em Deus, até o inimigo acredita em Deus, até o inimigo sabe do poder de Deus, e até o inimigo ele teme a Deus. É verdade. Então, onde está o segredo sobre temer a Deus? Porque até o diabo teme a Deus. Então, se a própria Bíblia fala temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, o inimigo que a gente conhece, ele também teme a Deus. E qual está a diferença entre temer a Deus e ser um crente genuíno que está ao lado do Senhor? Porque crer não basta. Ser crente não basta. A gente tem que ser crente e escolher qual lado. Porque acreditar que o Senhor existe, o inimigo também crê. Então a gente só precisa escolher qual lado que a gente vai escolher. E dentro desse relacionamento existem alguns aspectos, e é onde a gente precisa tomar cuidado como servo do Senhor. Porque as pessoas que estão lá fora, muitas das vezes a gente escuta, é normal a gente escutar. É o mais comum escutar sobre Deus, falar somente que Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas cuidado, não é só isso. Os relacionamentos que a gente precisa entender, os aspectos do nosso relacionamento com Deus, não podem ser baseados somente numa crença que Deus é amor e Deus é misericórdia. Assim como as irmãs trouxeram essa misericórdia e graça, sim, nós somos dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Só que existem outros aspectos que às vezes nós como crentes podemos estar deu branco. Negligenciando, deu branco. Entendeu? Podemos estar negligenciando alguns aspectos que são importantes da característica de Deus. E são 4 características de Deus que muitas das vezes nós podemos estar nos esquecendo, ou os ditos crentes no Senhor não têm a magnitude, pois o temor ao Senhor é reconhecer as características do Senhor. Para você temer a alguém, você precisa conhecer as características. E aqui eu já comentei sobre 2 que todo mundo conhece muito bem. Só que muitas das pessoas, elas só se apoiam nessas 2 características, que é amor, misericórdia / graça. E aqui eu colocaria a misericórdia como graça do Senhor.
Só que o Senhor tem outras 4 características extremamente importantes que muitas das vezes as pessoas negligenciam. Que é, primeiro, o poder de Deus. Segundo, a santidade. Terceiro, a sua justiça. Aleluia. E quarto, a sua retidão. Aleluia. Essas 4 características, se a gente não entender, não respeitar e não estiver na nossa mente, no nosso coração, a gente vai simplesmente ser um crente que acredita em Deus, mas não está ao lado do Senhor. Você de verdade não temerá o Senhor jamais, se você não reconhecer essas outras 4 características. Aleluia. Porque as 4 características, quando a gente fala a primeira característica sobre poder, se você não reconhecer que Deus é poderoso, você acha que Ele é qualquer. Se a gente não lembrar que quem construiu tudo, quem construiu o mundo, quem nos fez, quem construiu céu e terra é o Senhor Deus, você está negligenciando o poder de Deus. Ele tem o poder de criar, Ele tem o poder de destruir. Então a característica sobre soberania, sobre poder, ela não pode jamais ser negligenciada. Pois quando a gente conversa com algumas pessoas lá fora, as pessoas se esquecem do poder de Deus. Então Ele tem o poder de criar, mas Ele tem o poder de destruir. E muitos se apoiam somente no poder do amor, de criar, de dar, mas não no poder de destruir. A segunda característica que a gente também não pode esquecer jamais é a característica da sua santidade. E essa é uma das características mais importantes de Deus, que vai nos diferenciar daquele que o segue e aquele que não segue. E a gente sabe que quando a gente fala, a gente já pregou várias vezes na igreja sobre santidade, santificação. É simplesmente o oposto do pecado. Então Deus, quando nos passa a sua lei, suas instruções, são para que a gente consiga nos manter no seu caminho, evitando e fugindo do pecado, enfrentando o pecado, enfrentando tudo aquilo que nos vem trazer a distanciar do Senhor. Então a santificação também é uma característica importante para a gente reconhecer e temer ao Senhor. Pois se a gente reconhece que o Senhor é Deus, a gente tem que reconhecer que Ele é santo. E tem que reconhecer que nós temos que estar apartados do pecado. E uma terceira característica é em relação à sua justiça. E a quarta em relação à retidão. A gente não pode esquecer, e aí eu sempre vou fazer a comparação dessas 4 características com as 2, porque é muito normal a gente falar, mas o Senhor é misericordioso. Mas Ele jamais vai anular essas últimas 2 características. Na verdade, as 3. Ele não vai abrir mão da santidade dele. Aleluia. Ele não vai abrir do que é reto, do que é justo. Porque se a gente não tiver no seu caminho, a gente estiver simplesmente entregue ao pecado, ele jamais será justo em relação à palavra que é dele, em relação à retidão, que o Deus é o mesmo desde o início até o fim. Ele é o mesmo. A sua lei não mudou do início ao fim. O pecado não mudou do início ao fim. E assim Deus é para conosco. Ele é reto. Da mesma forma que aqui no mundo a gente escuta, né? Várias vezes as pessoas falam assim, o papo aqui é reto. E o que significa o famoso papo reto? É que não tem nem um pouquinho para cá, nem um pouco para cá. Quando a gente escuta essa expressão, né? O papo é reto. Quando a gente fala que o Senhor, uma das suas características é a sua retidão, ela é centrado naquilo que Ele fala. Ele não vai desviar para agradar um ou outro a sua palavra. Ele é soberano. Nós temos que nos adaptar aos seus mandamentos, aos seus estatutos. E esse é o grande problema da nossa vida. Porque muitas das vezes é normal do ser humano, na nossa falha humana, a gente se apoiar somente no amor e misericórdia do Senhor. E a gente esquece das outras 4 características super presentes no Senhor, que é o seu poder, representado pela sua soberania, além da sua santidade, a sua justiça e a sua retidão. Então, irmãos,
precisamos estar bem atentos em relação ao temor ao Senhor. Porque é muito mais do que simplesmente a gente só acreditar nas coisas bonitas. Simplesmente a gente só se amparar que Deus vai nos ajudar sempre. Ele vai ajudar. Desde que existe uma condicional. Aleluia. Existe simplesmente uma situação que nós, como servos do Senhor, a gente precisa entender. A gente não pode simplesmente achar de forma leviana, como o presbítero Douglas trouxe semana passada, nós não podemos ser nécios, né? Como o pastor também fala. A gente precisa ser sábio. E lá em Provérbios 9 e 10, os versículos mais conhecidos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A ciência do santo é estarmos cientes do santo, é a prudência. Então, para sermos prudentes, a gente tem que estar com santidade na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, pois aí a gente vai ter sim a magnitude do que é Deus nas nossas vidas. A gente só vai ter realmente a dimensão de Deus nas nossas vidas cada vez mais a gente avançar em santidade. E aí cada vez mais o poder de Deus será derramado nas nossas vidas. Cada vez mais a sua justiça, a sua retidão será demonstrada nas nossas vidas, e o amor e a sua misericórdia. A gente não pode jamais esquecer e jamais confundir, porque é normal, é triste ver. Quantas vezes a gente vê amigos nossos? Essa semana a gente viu um amigo nosso, que a esposa está na igreja, que está no hospital, com problema na segunda gravidez. Só que só lembra do Senhor nos momentos quando estão no hospital. E as pessoas se iludem, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Todos nós vamos passar por lutas, todos nós vamos passar por provas. Todos nós vamos ter situação de ir parar no hospital, de um ente querido, de uma esposa, de um filho. A gente não pode ficar lembrando do Senhor só nesses momentos. A gente não pode ter uma vida de qualquer jeito, desregrada, mas na hora que acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é: Deus vai me ajudar, Deus amou, vai proteger minha esposa, vai proteger meu filho. A gente está se enganando. Então, irmãos, na saudação de hoje, que eu gostaria de trazer para os irmãos e irmãs, é esse cuidado com o temor ao Senhor. Porque o temor não é só o temer em relação à destruição e à criação, mas todo temor, aquele que teme algo, ele respeita. Então a gente tem que ter respeito ao Senhor, respeito ao seu estatuto, respeito ao que Ele nos pede, respeito a gente buscar a santificação. É difícil, muitas das vezes é difícil. Muitas vezes a gente tem lutas, tem provas, tem batalhas que tentam nos afastar da igreja, nos afastar do que é reto, do que é santo, do que é puro. Mas o nosso papel como servos do Senhor, enquanto aqui estivermos na terra, é a gente tentar se afastar cada vez mais do pecado e avançar em santidade. Amém? Sim, agradeço a minha oportunidade, as palavras. Aleluia! Glória a Deus.